Torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Conversa dessa vez é com o jornalista Breyley Pires. Confere aí o papo. Acho que uma parte da próxima pergunta tu já respondeu agora, que como que o jornalismo entrou na tua vida, né? O que te levou a fazer jornalismo e ao começar na carreira ir para o jornalismo esportivo? Foi o futebol? Foi, tu falou que teus pais eram gráficos, né? Eles trabalhavam com o jornalismo, né? O que te levou pro jornalismo e pro jornalismo esportivo mais especificamente? Então, Roberto, nessa época, né, dos meus pais como gráficos, eles de vez em quando precisavam me levar para a gráfica, porque não conseguiam me deixar na minha avó, ou ela tinha algum problema, e depois que ela morreu, então precisei acompanhar mais, frequentar o trabalho, e para mim a grande diversão era chegar lá e ficar folheando o jornal, né? Imprimia muito jornal na época, minha mãe trabalhou numa editora de jornal. Então, era você ver o jornal saindo ali com cheiro ainda de gráfica, de tinta, era uma coisa espetacular para uma criança, né? Delirava. Então, acho que ali começou um pouco, né, dessa relação com a leitura, de uma relação... e aí eu comecei também, depois de aprender a ler, a querer comprar a revista Placar, e comecei, sempre que sobrava um dinheirinho, tinha uma revista Placar. Então, a Placar, de alguma forma, também me auxiliou, né, nesse processo de escolha. E aí, mas o jornalismo depois, né, eu trabalhei na gráfica com meus pais, ele surge primeiro por uma necessidade, né, a gente ali numa vida de periferia em BH, você não tem muitos caminhos, e naquela época não era comum. Eu, por exemplo, fui o primeiro da minha família a entrar para a faculdade, então não tinha... Você fazia 18 anos, se formava no colégio, era encaminhar para arrumar um emprego. Então, a faculdade, estudar era muito novo, e foi no período na época da eleição do Lula, eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano, e ele pregava, né, no meu governo, os filhos de família pobre também vão estudar, também vão fazer faculdade. E aquilo a gente, poxa, mas será? Né? E acho que isso também me despertou de, poxa, talvez a gente está vivendo um novo mundo em que eu posso também tentar, e aí eu fui me informar sobre vestibular e tal, e aí escolhi uma necessidade, escolhi um curso, e acho que me identifiquei com o jornalismo justamente pelas minhas vivências, acho que de carregar dentro de mim umas inquietudes, né? A gente tem, como jornalista, essa utopia de mudar o mundo de alguma forma, e eu queria mudar nem que fosse a realidade da minha rua, né? Eu lembro que teve no bairro, né, uma vez rolou um escândalo, porque as caixas de correio estavam sumindo, e a gente não sabia porque, o que está acontecendo, e aí a gente conseguiu uma vez de tocaia, de madrugada, flagrar um ladrão que estava roubando as caixas de correio, e o cara tinha um esquema com ferro velho que ele levava para lá, derretia esse material e fazia dinheiro. E aí a gente descobriu, e aí, poxa, a gente tem que denunciar isso. Eu levei para os jornais da época, e até o Estado de Minas, que na época era o maior jornal de Minas, fez uma matéria. Eu acho que isso mostrou para mim que, poxa, eu preciso, nessa minha realidade, convivendo com várias injustiças, com violência policial, com racismo, isso fez com que despertasse em mim também uma necessidade de mudar um pouco a realidade de onde eu vivia, e acho que enxergar no jornalismo ao menos essa possibilidade. Quando a gente se torna jornalista, a gente descobre que é muito mais difícil do que parece mudar o mundo, mas pelo menos eu tinha essa centelha de querer fazer algo na realidade que eu vivia, e isso foi determinante para que eu escolhesse jornalismo. E depois o jornalismo esportivo, como é que ele entrou Então, o jornalismo esportivo foi muito natural. Eu, além, né, de gostar de futebol, eu joguei bola, eu tive a vivência de tentar categoria de base, de passar por alguns times amadores de BH. E ali o futebol amador é uma grande escola, né, porque você
convive com tudo, e eu via, por exemplo, casos de colegas que estavam no time porque tinham talento, sim, mas porque o cara sabia que na concentração ele ia ter pelo menos uma refeição por dia que ele não tinha em casa. E como muita gente em volta utilizava-se disso, né, dessa vulnerabilidade, para fazer várias coisas, né, não só de abuso sexual, de abuso psicológico, mas também de chantagem, de estelionato, muitas promessas falsas que rondam nesse mundo. Então, acho que o futebol me ensinou isso, e por ter uma condição um pouco mais privilegiada, eu, por exemplo, nunca passei fome, né, que alguns colegas, eu consegui enxergar depois disso que foi uma fase legal da minha vida, de ter vivido esse universo, mas por outro eu descobri, fui apresentado a situações, né, de ver o que acontecia com esses amigos, com esses colegas, que eram muito degradantes, que eram muito injustas. Então, de alguma maneira, como jornalista, eu poderia tratar do futebol, que é apaixonante, que a gente gosta, né, a rotina, os campeonatos, Champions League, o Campeonato Brasileiro, mas também voltar o meu olhar para esse lado sombrio do futebol. Então, acho que a partir daí eu comecei na faculdade já a fazer algumas matérias sobre o universo de futebol amador. O meu trabalho de conclusão de curso envolveu, né, um trabalho investigativo sobre futebol de base, e acho que esse sempre foi um tema caro para mim, porque de alguma maneira eu vi de perto como funciona, e enquanto muitos glamorizam nesse mundo as novas joias, as grandes promessas do futebol, eu vi também como muitas vidas podem ser destroçadas por causa desse sonho, desse imaginário que é para pouquíssimos, para uma parcela muito restrita da população. Então, acho que eu ter vivido esse lado do futebol fez com que eu quisesse cobrir esportes, mas não com um olhar convencional, de uma maneira que eu pudesse me aprofundar por essas estruturas e denunciar aquilo que me incomodava. Bom, tu já entrou um pouquinho também já na próxima pergunta que eu ia perguntar, que tu passou pela Placar, né, a maior revista, principal revista de futebol do Brasil, né, e lá tu publicou reportagens, né, denunciando questões, né, tem a reportagem da Copa Vende Sonhos, a Juventude Paga o Preço, né, tem a própria reportagem das categorias de base que tu chegaste a escrever, né, tempos depois, acredito eu, baseado também nessa tua vivência, né, que tu teve, acho que tu levou lá. Teve a reportagem do Brailerson, criou um jogador de futebol fictício para contar como é que os jogadores aproveitam as baladas, essas coisas assim, né? A carreira do Brailerson durou menos que a Superliga. Mas são reportagens que são diferentes do que se costuma ver no dia a dia da cobertura esportiva, né? Quem trabalha, principalmente em jornal, assim, né, a gente vê que não tem espaço para grandes reportagens, né? E quando tem, é mais baseado em tática, principalmente hoje em dia, né? Muita tática, número, estatística, a coisa dos resultados, tabela, coisa assim, né? Como é que foi essa faceta assim, de fazer jornalismo investigativo em um segmento que o trabalho repercute muito mais fora do futebol, de quem acompanha, tipo, não repercute tanto entre os torcedores, até repercute alguma coisa, mas é muito mais forte a repercussão fora desse meio do que ali dentro mesmo, né, de quem acompanha o futebol. Como é que é fazer isso, né? Quase que como nadar contra a corrente, né? Como é que foi, desde o começo, né, lá atrás, fazer isso, assim? Então, Roberto, é porque esse caminho rende muitos dissabores, porque quando você consegue, né, praticar o jornalismo convencional, o jornalismo que a gente está acostumado, de ser setorista, de cobrir o dia a dia dos clubes, é mais prazeroso. Você está ali cobrindo a paixão, o dia a dia, convivendo com ídolos. Então, é um mundo que talvez seja mais conveniente, mas que, de certa forma, não me completava. Eu sentia que quando eu comecei, por exemplo, né, no Lance, em BH, né, o Lance tinha uma redação lá, e depois comecei fazendo freelas para Placar como correspondente lá de BH. Então me pautavam para fazer matéria sobre o Cruzeiro, Atlético, América. Mas eu sentia falta de explorar isso que eu tinha na época de faculdade, não conseguia, como você falou, encontrar espaço, né? O lugar onde eu pudesse fazer o jornalismo que eu acreditava. E aí veio um convite da Placar para
para trabalhar na redação em São Paulo, em 2010, e não pensei duas vezes, porque, primeiro, cresci lendo a Placar, e é uma realização de sonho, né? Muita gente fala, nossa, você realizou um sonho trabalhando na ESPN, na TV. Eu falei, não, eu realizei meu sonho quando eu cheguei na Placar. Para mim foi o auge, né? Trabalhar, poxa, na revista que eu lia quando criança. Aquilo ali foi, para mim, uma coisa muito emblemática. E na Placar, eu sabia que trabalhando lá na redação, mais próximo dos editores, eu poderia cavar esse espaço de matérias diferentes, que fugissem da rotina habitual, primeiro, porque a Placar era uma revista mensal, então a gente tinha mais tempo para elaborar a pauta, para investigar, de apuração, e principalmente pelo DNA da Placar. A Placar sempre teve um DNA muito combativo, de uma revista que tocava grandes matérias sobre o futebol, que revelava esse lado, como na máfia da loteria esportiva na época do Juca, da máfia do apito, a matéria feita pelo André Rizek. Então, ali eu sentia que eu poderia dar um salto na carreira, de poder fazer o jornalismo que eu sempre quis, e aos poucos fui cavando esse espaço. Era difícil também, porque a gente precisava cobrir, né, as necessidades da revista, das matérias sobre clubes, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso quando eu comecei a fazer com mais frequência esse tipo de matéria. E aí eu falo sobre os dissabores, né, porque esse tipo de matéria as pessoas do futebol não estão acostumadas. Você ligar numa assessoria ou para um dirigente e perguntar sobre abuso sexual em categorias de base, sobre um escândalo de compra e venda de jogadores com menos de 16 anos. Então, isso daí gera uma repulsa, gera retaliações, gera até dos próprios torcedores uma incompreensão, porque quando a gente fazia uma matéria denunciando algo sobre algum clube, logo vinha a reação apaixonada de torcida, isso é para prejudicar o meu clube, e não a compreensão de que aquilo se tratava de uma denúncia fora do futebol, que não deveria ser interpretada sob o viés do clubismo. Então, por isso, a tendência é que jovens jornalistas queiram mergulhar por esse mundo do futebol que é mais conveniente, que é você simplesmente realizar um sonho de estar ali assistindo, cobrindo uma Liga dos Campeões, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de cobertura, muitas vezes, se mistura com uma relação que não é legal, com uma relação promíscua de subserviência ao clube, subserviência a federações e subserviência a atletas. Então, acho que isso a Placar sempre teve como um valor que ela passava para os seus repórteres. A Placar é independente. Por mais que a gente precise de um jogador, de estampar um jogador na capa, se a gente tiver de denunciar algum escândalo, algum desvio, a gente vai fazer, custe o que custar, porque aqui se pratica jornalismo. Então, foi muito valioso para mim ter trabalhado num lugar em que eu tinha uma comunhão de valores, né? O jornalismo da Placar ajudou a me formar e era muito do que eu acreditava, então acho que por isso que eu consegui espaço e por isso que eu consegui fazer esse tipo de matéria por lá. Uhum. E como é que foi a repercussão quando tu fez a entrevista com o goleiro Bruno, né, do Flamengo? Tu e um fotógrafo foram na penitenciária entrevistar ele, né, e teve uma repercussão forte, assim, pessoalmente contrária, né? Como é que foi isso, assim, receber esse retorno, assim, negativo, né, do trabalho? Então, o Bruno, nessa época, ele tinha dado, acho que uma entrevista para uma TV. Nessa época ele topou dar entrevista, porque em TV é comum pagarem um cachê, né, por causa de repercussão. E ele nunca tinha falado com um veículo impresso. E aí as pessoas vão perguntar, nossa, mas entrevistar um cara que foi acusado de um crime bárbaro, um crime cruel, um feminicídio, dar espaço para que ele se pronuncie, por quê? Mas nesse caso fazia muito sentido, porque justamente na época em que a gente pediu uma entrevista com o Bruno, saiu a notícia de que ele voltaria a jogar, de que ele tinha sido contratado por um clube em Minas, em Montes Claros,
E isso não tinha acontecido até então. E as pessoas estavam se perguntando, peraí, mas como assim o Bruno vai jogar? Ele está preso. Mas havia uma brecha que permitia ao Bruno entrar com um recurso e tentar pleitear a saída para treinos e jogos, porque ele não tinha sido condenado em definitivo. Então ele era considerado um detento, né, um reeducando provisório. E nesses casos, não é razoável, não deveria acontecer, de uma pessoa que, até que se prove o contrário, deve ser considerado, pelo menos pela justiça, como inocente, estar presa sem a condenação definitiva e sem poder exercer o seu trabalho. E era nesse argumento, nessa brecha, que a defesa do Bruno se baseava para que ele pudesse voltar a jogar futebol. E a Placar, como a principal revista esportiva do país, precisava, no mínimo, explicar essa história. Poxa, e aí? Esse cara já foi cotado para a seleção brasileira, goleiro do time de maior torcida do país, depois de cometer um crime bárbaro, vai voltar ou não a jogar futebol? Então, a principal missão nessa pauta era responder essa pergunta, e aí a gente tentou, obviamente, entrevistar o Bruno, e aí por uma dessas coincidências, né, que acontecem no jornalismo, a gente conseguiu entrevistá-lo lá na penitenciária em Contagem, porque na época uma TV japonesa estava fazendo um documentário sobre pessoas famosas presas, e veio aqui no Brasil entrevistar o Bruno, e eles pagaram um cachê para a defesa dele, e isso interessava porque o Bruno perdeu muito dinheiro, né, com a defesa, com todo o processo, e ele precisava, primeiro, para manutenção, né, ele tem família, tem uma mulher, e segundo, porque ele tinha várias dívidas com os advogados. Então, era do interesse da defesa fazer esse tipo de entrevista, e o advogado na época falou, pô, o Bruno já tem essa entrevista aqui, vou tentar te encaixar. E a gente deixou claro, olha, a Placar não paga cachê para entrevistado nenhum, e isso daí não, a gente, se for nessa mesma entrevista, ele fala com vocês e não tem cachê nem nada. E aí a gente conseguiu, depois rolou esse documentário japonês, foi super rápido, a gente conseguiu entrar na prisão, entrevistar o Bruno, e aí saber, não só dos advogados, mas ali da fonte primária, do principal interessado, porque o Bruno, depois de cometer o assassinato da Elisa Samúdio, queria jogar, quais eram as motivações dele, e por mais que pareça, poxa, esse cara não merece voz depois do crime que ele fez, nesse caso, era papel do jornalismo dar voz ao contraditório que era o acusado, né, no caso. E aí a gente falou com o Bruno, ele falou novamente sobre o crime, se disse inocente, mostrou partes do processo que ele considerava equivocadas, mas a gente publicou no final, né, a entrevista e uma reportagem detalhando o plano e por que o Bruno queria voltar a jogar, mas como isso também era uma possibilidade remota, porque vários presos estão na mesma situação do Bruno, e aí na matéria a gente traz à luz um problema que é brasileiro, que é a superlotação do sistema penitenciário, como a justiça não consegue ser efetiva, porque quando a justiça não é justa, acontecem coisas como a do Bruno, de você ter um cara que tem todos os indícios de que cometeu um crime bárbaro, conseguindo escapar pelas brechas da lei, por falha do próprio sistema judiciário. Você tem as próprias injustiças, como recentemente o caso do Sérgio Moro, com o julgamento do ex-presidente Lula. Então, acho que a gente conseguiu aprofundar numa questão que o futebol era só o personagem e o fato do Bruno ter sido um ex-goleiro. Ali o que a gente trouxe na matéria eram coisas mais profundas e que, pelo menos felizmente para mim, na matéria, a gente conseguiu responder. A gente teve questionamentos na época de movimentos feministas se o Bruno precisava ser capa da revista. E aí eu acho que é uma discussão muito pertinente. Será que a gente não poderia ter publicado a matéria sem estampar uma foto do Bruno? Mas será que jornalisticamente a gente não estaria deixando... Poxa, quando você tem o seu material mais forte do mês, de uma edição, é o que geralmente vai na capa. Será que a gente não estaria deixando de cumprir o nosso papel editorial
Então foi uma discussão que a gente teve, a gente resolveu dar o Bruno como capa, mas os questionamentos a gente se abriu para o debate, porque realmente era uma questão complexa de colocar o Bruno na capa sem glamourizar e sem colocá-lo num pedestal de ídolo. Não esquece, te inscreve em YouTube/Ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br